Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês que está aí nos assistindo, louvando o nome do nosso Deus com a gente, agradecendo o nome dele com a gente. Vamos estar iniciando mais um culto neste domingo para a honra e glória do teu nome. Vamos estar lendo uma passagem que está em Mateus 18:20. Quando 2 ou 3 de vocês se reúnem por minha causa, não tenho dúvidas de que estarei ali. Irmãos, nosso Deus está conosco e devemos agradecer isso a cada dia. Nesse momento, meus irmãos, vamos estar louvando o nosso Deus com o hino Teu Reino. O reino do nosso Deus é eterno, irmãos. Não importa o que aconteça, não importa a dificuldade que estivermos passando no momento, Senhor, mas o reino do nosso Deus é eterno, está sempre conosco aqui, mesmo nós sem conhecermos o Teu amor, a Tua fidelidade. Ele está sempre aqui. Vamos louvar o nome do nosso Deus com bastante alegria. Mante esse hino no teu coração. Os reinos se abalam, os povos se mulam, a boca se abre, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
Em Salmo 71, 14, 16 diz: Eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Anunciarei que tu és fiel. O dia inteiro falarei da tua salvação, embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do teu poder, ó Senhor, meu Deus. Anunciarei a tua fidelidade somente. Senhor, meu Deus, Pai de misericórdia, Deus de amor, entregamos, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor. Que até aqui, Senhor, Tu tens nos protegido de toda violência, de toda enfermidade que tem assolado, Senhor, as nações, meu Pai. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Ensina-nos, Senhor, o temor ao Teu nome, Senhor, para que possamos andar nos Teus caminhos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, a cada dia debaixo das Suas mãos poderosas, Senhor, para que possamos ser um dia, Senhor, estar contigo no céu, louvando e bendizendo o Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, boa noite para vocês, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquei muito feliz com o convite do pastor Rogério para poder participar do culto dessa noite aí com vocês. Esperamos aí no próximo ano poder estar com vocês, poder abraçá-los, poder passar um tempo maior aí com vocês. Esteja orando para que Deus permita a nossa saída no próximo ano, para que a gente possa ter um tempo de renovo aí com vocês, tá bom? Então, vou compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, também falar um pouquinho de como tem sido o nosso tempo aqui no ministério, as experiências que nós estamos vivendo, tem muito a ver com o texto que nós vamos estar expondo para vocês nessa noite. O texto que nós vamos expor é o Salmo 127 e o Salmo 128. Algumas pessoas dizem que esse salmo forma um conjunto, mas o propósito desse salmo é realmente falar sobre a família. Eu gostaria de falar um pouquinho como é a família na cultura guajajara e também como é a família na cultura canela, já que nós trabalhamos aí com essas duas etnias aqui no Maranhão. Nós estamos bem no limite aí da reserva Canabrava, da reserva dos Guajajara. A reserva dos Canela fica umas 6 horas daqui, mas nós também temos participado ali, e Deus tem nos abençoado muito. Então, Salmo 127 e Salmo 128 diz bem assim a palavra do Senhor: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos, nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Como é feliz o homem que teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Salmo 128, versículo 3 diz assim: Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel. Vamos orar? Maravilhoso Deus, que o Senhor nos conceda a graça, ó Pai, de poder estar entendendo a sua palavra neste momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque temos esses meios de poder nos comunicar, de poder expressar e de poder pregar a sua palavra. Louvamos o teu nome por isso, no nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, os dois capítulos aí de Salmo 127 e Salmo 128 têm como propósito de falar sobre a família, sobre o cotidiano da família. Na verdade, os dois textos falam sobre 4 fases da nossa família, no nosso dia a dia. A primeira fase aí é a fase do casamento, é a fase em que o homem
conhece a sua esposa e se casam. Mas veja bem que o texto no capítulo 127, versículo 1 diz que se não for o Senhor o construtor dessa casa, se não for o Senhor a base para essa família, vai ser inútil construir um edifício, vai ser inútil construir uma família. Então, meus irmãos, a palavra de Deus já nos orienta que desde o início, no namoro mesmo, nós já temos que colocar o Senhor adiante desse relacionamento. Me lembro muito bem que há muitos anos atrás, eu e a Gláucia, nós estávamos conversando na proa de um barco, indo para o acampamento no rio Tapajós. E eu falei para ela que eu estava gostando dela, e ela confirmou isso, eu fiquei muito feliz, mas só que tinha um porém. Nós queríamos e nós fazíamos questão de que o Senhor confirmasse isso. Então, por isso, nós oramos durante muito tempo. E uma das coisas para o nosso namoro continuar, para o nosso relacionamento ir adiante, é que nós passaríamos a entender que os pais dela tinham que permitir esse relacionamento como uma confirmação de Deus para nossas vidas. A partir do momento que os pais delas confirmaram, aí sim nós demos o próximo passo, nós começamos a conversar sobre realmente casamento, nós buscamos aconselhamento na palavra de Deus, pessoas que já tinham experiências no casamento. Na cultura guajajara, não é bem assim que funcionam as coisas. O Senhor, ele é colocado no relacionamento um pouco depois que eles já estão casados, né? Os guajajaras, eles são muito imediatistas. Os guajajaras, eles, se olhar para alguém, gostar daquela pessoa e aquela pessoa gostar dele, naquele mesmo dia eles se casam e geralmente ficam casados até a morte. Geralmente ficam casados até a morte. Um bom exemplo, né? Infelizmente, na cultura canela, isso não acontece muito bem. Temos presenciado ali, nós temos uma família apenas crente, diante de 1.200 pessoas que vivem naquela aldeia, somente uma família crente, e esse crente ele tem alguns filhos adolescentes. E o pai passa por muitos momentos difíceis, porque os filhos querem se casar, mas eles querem se casar com pessoas que não são crentes, as pessoas realmente ali não querem ouvir a palavra de Deus. E ele me falou um dia, ele falou o seguinte: eu conheço a minha cultura, e a minha cultura não valoriza a família. Isso porque, meus irmãos, geralmente para que não houvesse adultério naquela cultura, é muito comum o casal se separar durante o dia. E aí a mulher separada, a mulher divorciada do seu marido, ela passa a ser patrimônio da aldeia. Então qualquer um da aldeia pode ter relação com aquela pessoa, que aí não tem nada a ver com o marido, não tem nenhuma briga, não tem nenhuma rixa. Então esse é um meio que eles acharam para poder fazer as coisas ilícitas ali na aldeia. Ocorreu algo trágico no ano passado, porque um de seus filhos resolveu casar, desobedeceu os pais e resolveu tomar uma moça como esposa, e eles brigavam muito, e essa moça pelo menos uma vez por semana se separava dele, e aí ficava com outros homens, e era uma luta para poder voltavam, depois na outra semana se separavam, até que ele mesmo não conseguia mais continuar com aquela situação, e nós tivemos o primeiro suicídio na aldeia. O próprio filho do nosso querido irmão se suicidou pelo fato de não aguentar com essa cultura, né? Então, meus irmãos, se o Senhor ele não for a base do início do nosso relacionamento, os relacionamentos vão ser quebrados. E geralmente, quando ocorre o divórcio, as pessoas saem do divórcio muito amargurada, muito machucada. Os dois lados saem bastante machucado. Portanto, meus irmãos, é muito importante que nós colocamos o Senhor como base de tudo. Nós podemos fazer isso, meus irmãos, valorizando a palavra de Deus, valorizando o conselho de pessoas,
sabendo que Deus tem abençoado pessoas, sabendo que Deus tem colocado pessoas nas nossas vidas, justamente para que possa nos nortear. As casas, as famílias são mais solidificadas quando são baseadas na palavra de Deus, meus irmãos. A segunda fase aí, o salmista fala no versículo 3, ele diz que os filhos eles são herança, né? E como é bom ter filhos. Eu fiquei muito feliz quando meu primeiro filho nasceu, o Timóteo. Agora eu fiquei muito feliz com o segundo filho também, o Natan. Nós brincamos muito, brigamos muito, gritamos muito, mas realmente não há dúvida de que os filhos são herança do Senhor. O texto diz, usa um termo muito bom, muito apropriado para os filhos, porque o texto fala que os filhos eles são herança. E herança, meus irmãos, ele não é um peso, herança ele não é uma coisa descartada, herança não é algo que a gente não dá porque a gente não quer mais. Herança é algo bom, é algo valioso, é algo que merece ser guardado, é algo que merece ser cuidado. Só tem direito à herança a quem pertence à família. Herança só é dado para quem pertence àquela família. E os filhos, ele vem para nossas vidas para realmente poder nos ensinar muito. Como eu tenho aprendido, meus irmãos, com meu filho Natan, o mais novo, ele tem a capacidade incrível de transformar tudo em sorriso. Ele tem a capacidade, mesmo a gente brigando, mesmo a gente colocando ele de castigo, depois ele acaba sorrindo e acaba achando alegria em muita coisa. Como eu tenho aprendido com meu filho Timóteo, de perguntar, de querer ajudar, de querer saber de como as coisas funcionam, para que ele possa, de alguma forma, fazer parte daquilo ali. Os filhos, eles têm vindo para nossas vidas, para que nós realmente possamos ser abençoados por eles, né? Na cultura guajajara, os filhos também vêm como bênção, eles cuidam bem dos seus filhos, a gente pode usar como se fosse uma galinha junto com os seus pintinhos que não quer deixar ninguém chegar perto, e eles são bem cuidados ali pelos filhos. A cultura canela também, né? Apesar de que na cultura canela é um pouco mais rústica, assim eles acabam não valorizando tanto assim os filhos. Mas, meus irmãos, como nós percebemos que a sociedade tem negligenciado essa herança. Nós temos famílias que adiam a introdução na paternidade porque querem realizar sonhos, porque querem viajar e acham que os filhos podem trazer algum empecilho para que isso aconteça. Isso, meus irmãos, isso ocorre quando as pessoas não começam colocando Deus como a base da sua família, como a base do seu lar. As pessoas priorizam primeiro as suas conquistas pessoais, as suas conquistas financeiras, as suas conquistas profissionais, a sua liberdade, do que poder ter filhos. E a palavra de Deus diz que os nossos filhos servem para poder abençoar as pessoas. A segunda comparação que o salmista faz, a segunda figura que ele nos traz, é a figura de um guerreiro. Ele diz o seguinte, que os filhos são como flechas. E uma outra frase que o salmista diz, que como é feliz a pessoa que tem a sua aljava cheia de flechas. Não será surpreendido em momento algum, em nenhum momento de guerra. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que essas flechas na mão de um guerreiro, elas têm uma finalidade, elas têm um propósito. Ela não é para ser usada de qualquer forma, ela não é para ser jogada ao vento. A palavra de Deus, comparando os filhos com os flechas, isso quer nos dizer, meus irmãos, que os nossos filhos têm alvos específicos, nós temos propósitos específicos para isso. Gosto muito de quando a gente começa a ler a Bíblia, quando Deus faz o homem e a mulher, ele faz com um propósito específico, para que a família possa proclamar o reino de Deus. Os filhos são para isso, justamente para isso, para que o nome do Senhor
possa ser engrandecido no meio do seu povo. Será que a nossa família tem exercido essa função? Será que nós estamos vivendo realmente com esse propósito? O propósito de proclamar, o propósito de espalhar e de espelhar o reino do Senhor para as outras pessoas? Provérbios 22, versículo 6 nos fala que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho que devem andar, mesmo que eles cresçam, mesmo que eles sejam grandes, eles vão lembrar daquilo que eles fizeram. O salmista ainda continua dizendo no Salmo 128, ele diz o seguinte, que como é feliz o homem que teme ao Senhor. E agora o salmista já começa a falar das condições, das bênçãos que ele diz anteriormente. Então ele diz que o temor do Senhor é o princípio para ser feliz. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, meus irmãos. E é incrível como nós falamos em temer, nós pensamos em medo, né? Nós pensamos em algo que geralmente causa pavor nas nossas vidas. Mas eu penso que o temor que o texto está usando aqui é como se fosse um misto de medo, de respeito por esse Deus, e você tem segurança por esse Deus e também tem amor por esse Deus. Eu me lembro muito bem que há um tempo atrás a gente foi numa região aqui, da região Canabrava, muito distante, e um desses índios estava contando as histórias que ele foi caçar, ficou muitos dias no mato e não pegou nada, e de repente apareceu uma onça, e ele viu uma oportunidade de levar a comida para casa, matando aquela onça. E ele falou que ele amarrou aquela onça numa vara, amarrou as mãos, depois amarrou os pés, e colocou aquela vara nas costas e foi andando na varrida que ele fez no mato. E ele falou que uma das patas daquela onça, quando ele estava caminhando, ela se soltou e ela tocou no calcanhar dele, arranhou bem de leve no calcanhar dele. Aquele índio falou que mesmo sabendo que ela estava morta, ele não pensou duas vezes. Ele largou tudo e saiu correndo. Mas correu. Quando ele olhou para trás, ele não viu nada. A onça ainda continuava morta. Ele amarrou novamente aquela onça e continuou andando na varrida. E depois de um certo tempo, a pata da onça soltou novamente, tocou na sua perna. E ele, com medo, é claro, correu bastante. Eu fiquei perguntando, mas por que você teve medo de uma onça que estava morta? Ele falou, porque eu sei como essa onça é forte. Meus irmãos, a ideia de temer aí a Deus, a ideia de conhecer esse Deus, é a ideia de saber de como esse Deus é forte para poder nos proteger. Nós estamos seguros com esse Deus. E nós só podemos fazer isso conhecendo a sua palavra, levando os nossos familiares, os nossos filhos e os nossos parentes a amar a Deus e a reverenciar a sua palavra. O Salmo 37 nos pede para que nós possamos dar credibilidade à palavra de Deus. Ele usa alguns imperativos aí. Ele diz para nós confiarmos em Deus, ele diz para nós deleitarmos no Senhor, entregar e descansar em Deus. A palavra do Senhor já nos orienta que que como é feliz o homem que tem esses princípios de respeitar, de reconhecer a sua limitação, de reconhecer a grandeza desse Deus todo maravilhoso. A segunda característica aí que vem são as bênçãos de Deus para nossas vidas. Ele diz no versículo 12, diz que você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e será próspero. É a ideia de um fazendeiro ou de um agricultor que tem uma terrinha bem pequena e que ele planta e produz aquilo e tira os produtos da sua terra com muita alegria, com muita felicidade. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 17, Deus amaldiçoando aí a terra, dizendo que do suor do seu rosto você comerá do fruto. Mas essa maldição, em Salmo 128, no versículo 2, é transformado em bênção, porque o homem vai tirar do fruto da sua terra com alegria.
vai tirar sorrindo. Esses dias atrás, logo quando nós chegamos aqui na nossa casa, o nosso quintal é bem grande, nós plantamos macaxeira, nós plantamos a banana, nós plantamos cana, nós temos manga, nós temos galinha e milho. E desde o ano passado para cá nós temos sido abençoados por Deus, porque muitas das coisas que nós comemos em casa nós tiramos do nosso próprio quintal. A Glaucia faz bolo, faz pão com os ovos, eu tenho colocado ovos também para chocar, nós temos tirado a macaxeira, nós temos comido daqui, nós temos dado para as outras pessoas aquilo que nós temos produzido em casa. E como isso causa uma satisfação na nossa vida? Isso porque nós reconhecemos que Deus nos dá a capacidade para poder ter essas coisas. Nas culturas indígenas, filhos também são vistos como uma mão de obra barata, já que eles também são agricultores, eles produzem da terra e eles tiram da terra aquilo que eles possam consumir. Então filhos também são bênçãos para a vida dele. Ainda eles têm esses princípios e eles têm essas necessidades de que os filhos possam ajudá-los nos seus centros, na sua roça. Meus irmãos, infelizmente, muitas vezes a nossa sociedade vê o trabalho como um peso, vê o trabalho como um fardo. Nós, como missionários, nós temos a alegria, meus irmãos, de estar trabalhando para o Senhor, de estar nos dedicando a nossa vida integralmente ao Senhor. E a nossa alegria ainda aumenta porque os nossos filhos nos acompanham em todos os passos que nós damos. Não consigo me lembrar de nenhuma viagem que nós fizemos e deixamos Timóteo e Natan com alguém, já que as nossas viagens duram dias. Todas as viagens, os nossos filhos participam ativamente do nosso ministério. E como é bom ter as crianças por perto, poder ensinar a eles de como trabalhar, poder mostrar para eles que os nossos trabalhos geram frutos e frutos para o Senhor. Muitas vezes a sociedade valoriza muito mais o ter do que o ser. As nossas sociedades têm valorizado muito mais as coisas do que as pessoas. A nossa sociedade tem valorizado muito mais as conquistas materiais do que a moldar o caráter dos nossos filhos, né? Então nós temos que colocar em primeiro lugar as pessoas, nós temos que colocar em primeiro lugar a família, nós temos que entender que todas as coisas que nós temos é para o nosso deleite, é para a nossa satisfação e é para nos abençoar, meus irmãos. Versículo 3 do Salmo 128 já fala de uma mulher, diz que a mulher desse fazendeiro, dessa pessoa que teme ao Senhor, ela será como uma videira frutífera no interior da sua casa. Isso porque no Antigo Testamento o povo judeu tinha nas suas tendas, no interior da tenda era um espaço reservado para as mulheres, é lá que ela cozinhava, é lá que era o local dela de trabalho, e de tudo aquilo que ela produzia ali, trazia alegria para aquelas pessoas, já que a videira era relacionado à alegria. Então a esposa desse homem que teme a Deus, que colocou como o Senhor como base da sua família, do seu lar, vai servir para poder abençoar a todas as pessoas. Nós temos percebido aí que muitas famílias, que muitas pessoas, muitos casais que não têm colocado o Senhor como base, não têm dado prioridade a isso. Muitas vezes os casamentos são desfeitos, as pessoas têm olhado cada vez mais para o seu próprio eu. Pouco mais adiante ele fala que além da mulher ser relacionada à videira, os filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. E olha que interessante o broto de oliveira, porque geralmente a oliveira naquele contexto podia ficar até 40 anos sem frutificar. E logo depois de 40 anos, aquela oliveira ela se renova, ela brota novamente e ela começa a dar frutos.
Interessante é que ele usa a figura da mesa. Provérbios também usa muito a figura da mesa nas refeições, onde nós podemos ver em Provérbios que o pai sempre está dando um conselho para o filho, dizendo: filho meu, cuidado, filho meu. Nós temos várias referências a isso. A mesa naquele contexto era usado justamente para poder um olhar no outro e perdoar todas as desavenças e se atualizarem ali sobre tudo que aconteceu naquele momento. O texto continua dizendo, meus irmãos, que aquele homem que casou, que colocou o Senhor como base da sua família, que teve filhos, esse é o nosso segundo estágio, e esses filhos cresceram, esse é o terceiro estágio, esses filhos brotaram e tiveram os filhos. E no versículo 6 diz o seguinte: e veja os filhos dos seus filhos. Esse já é a quarta fase aí, aquela fase onde aquele homem que teme a Deus, que colocou o Senhor como base do seu lar, aquele homem realmente teve a felicidade e a alegria de poder ver os seus netos. Fico muito feliz quando eu vou na aldeia Canela e geralmente eu fico na casa desse nosso irmão ali, é o único que tem, mas toda vez que nós estamos ali, eu posso ver que os seus filhos estão ao redor. E tudo que eles vão fazer, eles fazem juntos. Se eles têm que pegar palha no mato para poder cobrir a casa, todos os filhos vão. Na hora da refeição, todos os filhos estão ali perto. Um sempre está dialogando com o outro. Parece que é uma equipe. Todos trabalham junto. Aquele homem naquela cultura realmente conseguiu extrair desse texto e colocar o Senhor como base da família dele, apesar do que ele tem passado ali. Os filhos, meus irmãos, eles são bênçãos para nossas vidas. A família serve para poder glorificar ao Senhor. Que nós possamos, nesse mês da família, realmente fazer isso. Dedicar tempo para poder honrar e glorificar a Deus. Para pensar em como nós podemos pensar em como as nossas famílias pode ser bênção na vida dos nossos vizinhos. Pensar em como nós podemos, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, glorificar a Deus, mostrar a Deus às outras pessoas. O texto diz que Deus derrame bênção desde Sião até Jerusalém. E essas bênçãos são também estendidas para a família. Que Deus possa realmente nos dar criatividade para nos momentos como este poder estreitar laços nos nossos lares e poder mostrar para as outras pessoas como Deus tem nos abençoado, como Deus tem sido a base do nosso lar, poder mostrar para as outras pessoas como o Senhor tem realmente edificado a nossa vida. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, que realmente o Senhor possa ser a base do seu lar, da sua família, que os seus vizinhos possam reconhecer isso, que os seus vizinhos possam ver ao Senhor através da vida de vocês. Um abraço a todos, Deus abençoe. Antes eu
nessa noite na paz do Senhor, que Deus possa estar nos abençoando mais e mais. Muito obrigado, boa noite.